podcast do Ju é um oferecimento de La Ju, confeitaria artesanal, surpreenda o seu paladar com um menu encantador de criações da chefe Júlia. Estamos na Outlet Premium, rodovia quilômetro 45. Apoio Grupo Casa e Arte. Como é bom iniciar mais um podcast vendo as delícias da chefe Júlia Brunetto, da La Ju, que está no Outlet Premium. Quanta coisa gostosa. Parabéns, viu, Júlia, a Ju? Que delícia ver que você prospera cada vez mais, está abrindo uma loja em Mogi. E quem sabe em breve você vem para a cidade de Suzano, né? Que Suzano também merece ter as suas delícias aqui na cidade. Hoje, o nosso papo descontraído vai ser com o vice-prefeito da cidade de Suzano, que também é secretário de Cultura, o Valmir Pinto. E eu já anunciei aqui, em comemoração aos 73 anos de emancipação político-administrativa da cidade, eu convidei para o meu primeiro podcast o prefeito, Rodrigo Achiuchi. O segundo podcast foi com a Larissa Achiuchi. E hoje é com o Valmir Pinto, que é um amigo de longa data, e nós temos profissões em comum, inclusive. Não é, Valmir? Seja bem-vindo. Pois é, bem lembrado. Jornalista, ator e gestão pública, que eu também sou formado. Também tem essa formação em gestão. Hoje que eu fui dar uma olhada no histórico do Valmir, porque é complexo o negócio aqui, novela no SBT, novela na Globo, a coisa é meio complicada. Aí eu falei, caramba, o Valmir também fez gestão pública e eu não sabia. A gente acaba não divulgando tanto o currículo da gente, não é comum, né? A gente não fala muito. Mas a sua primeira formação foi jornalismo. Jornalismo, né? Eu me formei em jornalismo e em teatro, eu fiz escola de teatro em São Paulo, né? Então, correu meio paralelo as duas coisas, né? E acabei me formando quase no mesmo momento, né? Em jornalismo e como ator, né? Eu só fui fazer jornalismo porque eu não entrei em artes cênicas na USP e tinha um grupo de teatro na faculdade que tinha o curso de jornalismo tinha um grupo de teatro top. Falei, é lá que eu vou, né? Porque... Pois é, eu acabei não tentando a faculdade de teatro, né? Entrei numa escola em São Paulo, que era o estúdio da Berta e do Volney, que eram os ícones lá de São Paulo, né, que foram o Teatro Oficina, Bela Vista, enfim. Eles tinham um trabalho bem consistente lá. Um amigo me apresentou, eu acabei ficando por lá. E aí, paralelamente, fiz um curso de jornalismo. Na verdade, eu comecei fazendo rádio e TV. Depois houve uma mudança, né, no curso. E até, na época, eu não gostei muito, mas depois eu até entendi, né, porque... formando em jornalismo, você podia atuar no rádio, na TV. Se você formasse em rádio e TV, você não podia ir para o jornalismo. Então, eu falei, poxa... Tem umas coisas. Aí mudou, ficou mais interessante. Mas o sonho do Valmir menino era ser o quê? Jogador de futebol? O jornalista, ninguém, eu acho que quase criança nenhuma tem sonho. Tem? Eu lembro que era mais ou menos assim, né? Na escola, eu odiava matemática, química, física. Quem não? Na hora de fazer a faculdade, eu falei, o que não tem matemática, física e química? Aí comecei a separar, né? Falei, bom, sobrou comunicação, sobrou uma área um pouco de ciência, mas tinha umas coisas que era difícil para mim, história. Eu falei, bom, eu acho que o meu caminho vai ser pelas humanas, né? E acabou que, de repente, eu estou fazendo comunicação e, de fato, foi uma surpresa para mim, né? Porque eu sempre tive na minha cabeça assim, na faculdade você não tem muito tempo de aprender, né? Mas ela te abre um universo, te abre um mundo que você procura se interessar e aprender outras coisas para fora dali, né? Sim. Então, e a comunicação era muito assim, né? Porque você tinha tudo lá dentro, né? Você tinha aula de psicologia, você tinha aula de sociologia, você tinha aula de história. Sociologia era complicado, hein? E aí aquilo começava a abrir, que eu falei, meu Deus do céu, como eu preciso saber tanta coisa para ser jornalista ou para fazer jornalismo. E aquilo, mas era uma coisa que eu gostava, né? E aí abriu um mundo para mim, né? Mas o que mais abriu realmente uma visão para mim foi realmente na escola de teatro.
Eu sempre disse que toda escola, seja estadual, municipal, sei lá o que, deveria ter o curso de teatro, porque isso transforma uma pessoa. Valmir. Não, Gil, quando eu fui estudar teatro, e a gente vai com aquela visão meio de moleque, né? Que você fala, não, vou lá, vou decorar um texto, vou me apresentar lá na frente, uma aula de voz, uma coisa assim. Quando eu chego lá, que eu começo, né, a entender o universo, né, que eu tinha que estudar o teatro grego, o teatro romano, a Idade Média, o método Stanislavski. E aí eu vou, né, pro romantismo, pro realismo, pro modernismo. Eu comecei a falar, mas eu quase não passei por isso na escola fundamental regular. Não aprendeu isso. Pois é, e aí eu começo a ler os gregos e eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Que nem na faculdade me dava. Então, é bem isso. E aquilo me abriu realmente um universo que eu comecei a ficar apavorado, que eu falei, eu não sei nada, eu preciso aprender tudo. Né? É bem isso. E fora o universo, porque eu estudei no Bexiga, né? No Bela Vista ali, e eu frequentei o Bexiga na efervescência cultural dos anos 80. O point da cidade. Ali a gente era muito engraçado, a gente terminava nossas aulas, os espetáculos que a gente montava por ali, acabava entre 11 horas, 11 e pouquinho, então a gente saía ali no Bexiga e estava meio vazio, né? Quando chegava meia-noite, 1h, você não conseguia andar. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque foi outro universo, né? Sim. Que eu conhecia. Isso em 1980. Lá para os 80 e pouquinho, que eu falava assim... Que não era comum, né? Pois é, eu conhecia um pouco, mas não vivia aquela realidade. Aí eu comecei a viver a realidade, né? As livrarias do Bexiga fechavam às 6 horas da manhã, os cafés, né? Os shows... E aquilo, e você encontrava artista em cada esquina, era espetáculo em tudo quanto é canto, eu ia ver show. Aquilo me abriu realmente minha mente, que eu falei, meu Deus do céu, aquilo deu uma dimensão para mim que ela me assustou, me impactou, e digo para você, Gil, mudou minha realidade, mudou minha vida. Muda a realidade da vida da gente, e pena que essas coisas já acabaram, né? Mas antes do Valmir chegar nisso tudo, eu quero saber o que é um praxe que eu vou perguntar para todo mundo que vier aqui, já fique sabendo. O Valmir, quando criança, ele apanhava na rua, chegava em casa, apanhava de novo porque apanhou, ou ele batia na rua e chegava em casa, apanhava de novo porque bateu? Ô Gil, pra falar a verdade, eu acho que era um pouco de cada coisa. Eu lembro, minha mãe falava assim, ó, se chegar chorando que apanhou, apanha de novo. Apanha de novo. Então, às vezes, apanhava, tinha que ficar quietinho pra não parecer que tinha apanhado. Depois a gente vai ficando moleque de rua, né? Vai aprendendo os macetes. Vai aprendendo também, né? Aí você bate de vez em quando. Dá umas porradas. Aí quando batia, ficava com medo também de alguém vir na sua casa e porque se fosse reclamar em casa, o seu filho machucou o meu filho, você levava um cacete. Você apanhava dos dois jeitos. Se apanhasse na rua, apanhava, e se batia, apanhava. Então, quando se apanhava, você tentava engolir o choro para não parecer que apanhou. Para não apanhar duas vezes? Para não apanhar duas vezes. E quando batia, ficava escondido também, de medo de alguém lá te dedurar e se apanhar de novo. Então, era um terror, né? Os macetes da vida que a gente não revela nunca. Então, e hoje, né, a gente falar que apanhou, né, hoje é perigoso, né? Não se bate. Mas era diferente, é outro tempo. Tô falando de moleque. Não sei avaliar também se o método dos pais estavam certo. Mas eu digo assim, né? Você tem trauma por isso? Pois é, me tornei um cidadão do bem, muito, muito correto na minha vida. Tem muito que deveria ter apanhado que não faria o que está fazendo hoje. Pois é, então eu falo assim, se a minha mãe errou, errou pro bem. Né? Errou pensando no seu bem. Como a minha errou também, pensando no meu bem. Eu acho que da nossa geração para trás, todo mundo apanhou. Todo mundo levava uns... Não tinha jeito, né? Um chinelo voador. Quando a gente fazia umas peripécias lá, que às vezes quebrava alguma coisa, e minha mãe era jogo duro, meu pai era mais tranquilo, minha mãe era mais jogo. Então, sabe o que a gente fazia? A gente comia um monte de roupa, pra quando apanhar não doer muito. De verdade, a gente punha 3, 4 roupas assim. Pra doer menos. Pra doer menos. Mas dava pra perceber. Então minha mãe já chegava assim, pode tirar, que não tinha jeito. 4 irmãos.
4 irmãos. 4 irmãos. É. Quem era o mais danado? Eu era o mais velho, né? Sou o mais velho, né? Então você era o mais responsável. Tinha que cuidar dos menores. Mas o problema é sempre assim, né? Os menores aprontam e quem leva a culpa é sempre o mais velho, né? Então, assim, eu não sei medir, não. Mas era terrível. E tem uma coisa que você falou também, que é o seguinte, cara. O chinelo da minha mãe fazia curva. Era bumerangue, era chinelo bumerangue. Eu nunca vi na minha vida, porque você podia correr para onde você fosse, ele ia pegar. Acertava mesmo. Você falava assim, meu Deus do céu. E era bem isso mesmo. Eu vou fazer o seguinte, vou tomar uma aguinha aqui, a gente vai para um intervalinho bem pequenininho e já volta já com mais papo e descontração aqui, tá bom? Conforto, estilo e elegância são ingredientes que compõem a nossa marca. Na Girassol Moda Plus Size, você encontra os looks perfeitos para todos os momentos. Peças do 44 ao 56, como vestidos, calças, conjuntos, saias, blusas e muito mais. Girassol Moda Plus Size, tamanhos reais para mulheres reais. Autoescola Técnica e CFCA Técnica Suzano. Tradição desde 1952 em formação de condutores. Contamos com uma moderna frota de veículos e instrutores altamente qualificados. Autoescola Técnica, a última palavra em habilitação. Solicite um orçamento. A pauta é a descontração. Depois do chinelo bumerangue, quem não passou por um chinelo bumerangue? Hoje é outra formatação, gente. Estou falando de uma coisa sadia do passado que é até gostoso relembrar. Chorei muito de levar chinelada, de apanhar. Mas hoje a gente recorda. Minha mãe, já falecida, ela disse que eu nunca bati em vocês. Bateu! Ela não batia, a gente que apanhava. A gente que apanhava. Era bem diferente. Valmir, a política, como é que é isso? O menino Valmir, o adolescente Valmir, já tinha essa visão? Eu não gosto do que eu estou vendo. Já tinha essa formatação? Ou isso veio junto do jornalismo e do teatro, já um pouco mais maduro? Eu acho que eu sempre fui um ser meio indignado por natureza, né? Então, logicamente, né, a gente não nascia em berço de ouro, a gente sempre teve dificuldade, meu pai era operário, então você via trabalhou, sustentou a família. Você via a realidade, né? Veio de Minas, né? Da roça, né? Minha mãe também veio do interior, então era sacrifício. Então você tinha noção da dificuldade das coisas e logicamente que você estudando começa a te abrir a mente, você começa a entender um pouco o universo, o que acontece com você, o que acontece. Como eu nasci em Suzano, né, nasci na Benjamin Constant, então a gente começa a entender a cidade, começa a perceber o que está acontecendo no seu entorno. Eu sempre fui um cara que gostava muito de escrever, de ler, então aquilo foi me abrindo, né, foi abrindo minha mente. Aí na escola eu já participei do Grêmio Estudantil, eu já tinha um envolvimento. Então já começou na adolescência. Eu não tinha noção que aquilo era do política. Do que você estava fazendo, né? Mas já estava se enveredando. Mas já tinha aquela coisa. Eu fui orador da minha turma, porque eu gostava de falar. Na faculdade, eu participei da greve da faculdade, também exerci um papel de liderança lá, criamos lá um diretório acadêmico. Então, assim, eu estava sempre envolvido com essas coisas. E eu já estava exercendo um pouco a política, né? E eu não sabia que aquilo era uma ação política. Tinha muitos amigos que eram de esquerda, que estavam ligados a sindicatos, né? Quando fundaram o PT em Suzano, foi o Netinho, um dos primeiros, eu tinha já uma relação com ele, fui trabalhar em banco. Mas você ingressou no PT logo no início. Na fundação não no início, mas no começo ainda, no né? Começo. Mas aí eu viro bancário, né? E dentro do banco a gente também participou de greves, aí participei de debates dentro do sindicato, aí brigamos para ter um sindicato na região, porque o sindicato dos bancários era em São José dos Campos. Longe. Então a gente acabou brigando, e foi nós que fomos os responsáveis para trazer o sindicato para Mogi, região. Então assim, quando eu vi, eu estava envolvido nessas coisas. Aí você está militando nos bancários, aí você tem uma greve dos metalúrgicos, você vai ajudar nos metalúrgicos. Aí tem a greve do pessoal do papel, você vai ajudar.
Quando eu vi, eu estava militando, estava fazendo parte de um monte de grupos de discussão, e logicamente que a faculdade, né, e o teatro, aí ela me abre um pouco mais a mente, ela organiza minhas ideias, aí eu começo a entender o papel, o processo. O que era aquilo que você já vinha fazendo e fomentando. Tanto que em 92 eu saio candidato a vereador. Foi sua primeira disputa. E eu suplente, fiquei o primeiro suplente e assumi no lugar do seu Cândido em 95. E tive uma experiência temporária. José de Souza Cândido, que morreu como deputado estadual. Isso, o seu Cândido é uma pessoa querida e tal. E aí eu pude entender um pouco melhor o que era aquilo que eu participava. Enfim, e de lá para cá eu sempre tive uma atuação. Às vezes como candidato, às vezes não, mas sempre organizando grupos, sempre debatendo, participando de programa de governo, elaborando pautas. E eu fui seguindo nisso. E estou aí até hoje, né? Logo em seguida, o Valmir ele foi candidato a vice-prefeito com o Marcelo Cândido, também pelo Partido dos Trabalhadores. Fui com a dona Ana. Ah, foi antes com a dona Ana Medeiros. Verdade, Ana Medeiros. Na verdade, eu cheguei na turma... Não, com o Marcelo Cândido ele não foi vice-prefeito. Isso, foi depois. Tô falando besteira. Na verdade, eu chego no PT ali antes do Marcelo e antes do seu Cândido, inclusive. Porque o seu Cândido entra só no PT, se eu não me engano, em 88... acho que em 88 ele entra, ele estava antes no PMDB, no MDB antigo, eu já estava um pouco antes, né? E o Marcelo vem em 2000, né? 2000. Então em 92 eu já tinha sido, na gestão de 92 eu já tinha sido vereador, então... Tá certo. Aí em 96 eu saio candidato a vice-prefeito com a dona Ana Medeiros. Tá certo, me lembro disso. Foi onde a gente deu um salto... O PT em Suzano não passava de... Ganhou uma visibilidade maior no cenário político. O PT não passava de 4, 5 mil votos, estava sempre ali pequenininho, a dificuldade. Tinha 2 vereadores, né, que era o seu Cândido Jeremias, aí perdeu uma. Quando eu fui o primeiro suplente, a gente tinha 2 cadeiras, perdeu uma e eu fui o segundo. Então, aí depois... em 96 eu saio o vice e aí a gente dá um pulo para 15 mil votos. A gente triplicou a votação. E aí foi engraçado, porque eu lembro que um dia eu falei com o Netinho falou assim, olha, presta atenção, na próxima eleição a gente vai ganhar. Eu falei, Netinho, estamos longe, né? 15 mil votos. E foi engraçado, porque você vê, de 5 nós fomos para 15, e de 15 para 2000 nós fomos para 42. Que foi quando o Marcelo Cândido ganhou. Não ganhou, perdemos por 2 mil votos. Ah, eu me lembro também disso, ele ganhou depois. Exatamente. E foram 2 mandatos seguidos. Só que veja você, o Netinho não estava errado, porque de 15 fomos para 42, quase triplicamos de novo. Triplicou de novo. E foi aonde Mas foi uma crescente do Partido muito dos forte, Trabalhadores no muito Brasil. Forte, né? Muito forte. Então, aí já faz 4 vereadores, né? Já deu um salto, né? Um salto muito grande. E aí assustou, né? Porque eu falei, poxa vida, perdemos 2 mil votos. Aí, em seguida, o Marcelo sai para deputado, ganha em 2002, e depois já sai em 2004, prefeito, e ganha também. E aí foi um salto, realmente. Então, o Marcelo teve como vice o Walter Bill e o Mauro Vaz. Não é isso? E nas 2 gestões do Marcelo Cândido como prefeito, o Valmir foi o secretário de Cultura da cidade de Suzano e transformou isso daqui. Eu acho que pela primeira vez na história de Suzano e do Alto Tietê, a cultura teve uma importância dentro de um governo. Aí vem o cidadão crítico lá de trás, né? Quando eu me deparo, e eu era muito crítico, realmente, já tinha minha formação, já tinha o entendimento que era política, e achava... Aí assumiu a cadeira, tinha Pois aí eu achava Suzano atrasado, Suzano muito conservador. Sim. E aí, quando eu tô lá, eu falo, meu Deus do céu, agora eu preciso resolver. Porque falou, falei, né? E falava mesmo. Tem que sim. Eu era falante. Ele não escondia, não. Aí eu falei, agora como é que eu faço, né? E aí
vesti a camisa realmente e falei, cara, eu quero mostrar que as minhas críticas tinham fundamento. Pode ser feito. Que poderia fazer. Pode ser realmente. Aí montei um time bacana, conseguimos mudar e a gente foi indo para a periferia, fomos discutindo coisas, abri para os artistas virem conversar, expor as ideias, fui abrindo. Muitos prêmios, Suzano ganhou muitos prêmios. As coisas foram acontecendo e virou realmente um cenário bastante interessante. Muitos artistas de fora vindo para cá, a troca, a experiência. E aí a coisa realmente aconteceu. E foi um boom, realmente, eu reconheço. Fiquei muito feliz com esse processo, mas muito fruto da minha inquietação, né? Mas também dessa formação, Gil. Tudo que eu aprendi no teatro, na faculdade, eu usei. Acabou colocando em prática, né? A formação é tudo na vida. Nesse meio tempo de estudo aí que a gente está falando, o Valmir não deixou o teatro, ele fez algumas participações em novelas do SBT e da Globo, acho que gravou também curta-metragens, longa você gravou? Gravei um longa, O Invasor, do Beto Brant, que foi na retomada do cinema, né? Que foi aquele boom também. Eu fiquei sempre ali naquele cantinho ali, eu falei, bom, a política e a arte meio junto, né? E eu não conseguia separar as coisas. Então eu sempre fiquei com o pezinho, eu fiquei muito tempo em São Paulo, montamos grupos de teatro, percorremos aí, sabe, quase todo o estado de São Paulo. A gente pegava espetáculo e saía de Barueri a São José dos Campos, sabe, a gente ia fazendo aquele itinerário, ABC, Grande São Paulo, as casas de cultura de São Paulo. Então era aquela coisa mambembe que você conhece. E era loucura. Um dia a gente fazia espetáculo dentro de um laboratório, no outro dia você estava no Clube Paineiras, no Morumbi, no outro dia você estava no Teatro Chique, no outro dia você estava dentro de uma sala de aula. Era muito louco. Era divertido. E eu fiz palhaço também. Você chegou a fazer palhaço? Não. Foi um exercício fabuloso. Exercício fabuloso fazer palhaço, né? Porque palhaço todo mundo sabe o que é e a gente sabe o que esperar de um palhaço. E é muito difícil. Dificílimo. As pessoas acham que fazer rir é fácil, fazer rir é muito difícil. Muito difícil. O palhaço é difícil. Agora, nós vamos para mais um pequeno intervalinho. Eu quero saber do Valmir, no nosso próximo bloco, o que ele gosta mais? Teatro, televisão e cinema? É uma pergunta clichê, mas a gente vai saber já, tá bom? Se você procura um lugar aconchegante, uma refeição deliciosa com variedade de pratos, esse é o lugar certo. Buffet e Restaurante Arnaldo Pesual. Acesse nossas redes sociais e conheça mais sobre os nossos serviços. Arnaldo Pesual, trabalhando com amor em todos os eventos. Quero deixar um abraço carinhoso aqui para os amigos da Casa e Arte, Fernando, Marcelo, Laércio. Obrigado pelo apoio aqui no podcast, viu? Vocês são sempre muito bem-vindos. Quero ter vocês aqui uma hora para a gente bater um papo e saber das novidades. Na passagem do bloco, eu deixei aqui no ar uma pergunta clichê de quinta categoria. Teatro, cinema ou televisão? Na verdade, eu costumo dizer assim que eu gosto mais daquilo que eu estou fazendo no momento. É a resposta mais inteligente para a pergunta medíocre. Comparando as linguagens, né? O teatro a gente tem... São linguagens fabulosas, para quem é artista. Muito diferentes, né? Sim, deliciosas. O teatro, ele te dá o tempo da maturação, né? Da criação. Ele te permite. Então, é um processo de maturação mais longo, você estuda mais, né? Então, mas estar no palco é fascinante. É prazeroso, né? A troca de energia com o público prazeroso. É um negócio assim que eu diria que é só quem passa pela experiência e eu... indico que todos passem por um momento, né? A televisão, ela é muito mais rígida, muito mais dura. Porque é uma coisa que, assim, ela tem uma fórmula, o horário é meio engessada no sentido de que das obrigatoriedades. Pois é, e aquilo tem uma duração rápida, precisa gravar cenas, a coisa está montada, a estrutura está montada. Você precisa estar bem de qualquer jeito. Precisa ser rápido. Então é uma coisa que ela exige muito de você... disciplina, não é? E uma coisa que... Não que o teatro não exige. Sim, mas é diferente, né? Porque no teatro você vai, se concentra, você se aquece. Na TV... Você chega e... É uma coisa assim que... É a tua vez, vem. E o diretor olha aqui, marca ali, você chega por aqui, você vai fazer isso, a cena é assim, vamos passar uma vez aí, você passa mais 2 vezes, tá valendo. Então, assim, é um negócio que você precisa de uma prontidão,
É uma coisa muito rápida e precisa se adaptar muito à Tem que estar linguagem. muito disponível aquilo. Você tem que estar muito tranquilo, porque é rápido demais, a coisa não... Né? E aquilo custa dinheiro. Sim. Então é um negócio complicado. O cinema é um pouco mais elaborado, você trabalha a cena, você tem uma preparação... E agora, é um fascínio, né? Porque aquela tela gigante, né? O trabalho de organização que está em volta, é um negócio maravilhoso. É um negócio assim que se eu pudesse falar, viver de cinema, eu não tenho dúvida que eu ia falar, olha, só isso que eu quero. E o teatro você faz de vez em quando por paixão. Arte, eu conheço atores, atrizes que são atores de televisão e cinema, e nunca pisaram no teatro. Glória Pires é uma das grandes atrizes que nunca pisou no teatro. Mas quem pisou num palco sabe o que é. Como eu falei no início do nosso bate-papo descontraído aqui, a gente está vivendo aí os 73 anos de emancipação político-administrativa da cidade de Suzano. Tivemos uma grande comemoração. Depois de 2 anos, ainda vivemos a pandemia, mas depois de 2 anos, nós voltamos a ter uma atividade cultural e festiva na cidade de Suzano. E a Secretaria de Cultura, da qual o Valmir responde, armou aí eu diria que um grande evento, não é, Valmir? No Parque Max Pfeffer, com 8 tendas? 8 palcos. 8 palcos, não são tendas, palcos. Né? E assim, e as mais variadas expressões artísticas desfilando pelo Max Pfeffer. Coisa que a gente nunca viu. Pois é, na verdade 3 anos, né, Chiu? Porque nós tivemos a tragédia do Raul Brasil um ano antes, que a gente também foi perto do aniversário, né? E aí a gente cancelou. Aliás, a programação estava pronta, a gente cancelou a programação em respeito que foi em março a tragédia do Raul Brasil e em 2 de abril, aniversário do Suzano. Não tinha clima, foi um negócio que... E aí, em seguida, os 2 anos de pandemia. Verdade. Então, foram 3 anos estagnados que a gente estava super afim de fazer. Ainda um pouco, né? Ainda estamos dentro da pandemia, um pouco de risco. A gente ficou monitorando o tempo para saber se ia melhorar, se não ia. E aí combinei com o Rodrigo, né, o prefeito, da gente fazer coisas mais ao ar livre para correr menos risco. Por isso que a gente falou, vamos espalhar um pouco os palcos, porque espalha também o público, não concentra tudo num lugar só, tudo ao ar livre, né? E de fato... E correu solto a sensação. Eu estava lá, eu fiquei num palco. Você foi um dos apresentadores. Apresentando shows maravilhosos, gente belíssima que teve naquele palco, que é o Pavilhão Zumbi dos Palmares. E eu senti assim que estava tudo muito solto, muito à vontade. Eu quero ficar aqui, eu fico. Eu não quero, eu vou no outro palco, eu vou passear lá dentro, eu vou comer. Tinha uma praça de alimentação, mas também tinha os food trucks espalhados. Então... Tava bem tranquilo, realmente, bem divertido. Foram mais de 250 artistas naquele dia. Olha que maravilha. Os artistas que reclamam que estão sem fazer nada, voltaram a fazer. E eu espero que daqui para frente a gente consiga... E reclamam com razão, viu? Pois foi a classe mais penalizada. 2 anos né? sem trabalhar. Mas foi muito legal, foi muito bacana. Foi um evento gostoso, um evento onde a gente pôde sentir de fato... Acho que foi o primeiro evento com essa formatação. Primeiro. Com essa formatação. Eu tinha essa vontade já, mas ainda não tinha feito a experiência. E aí, por conta da própria pandemia, a gente falou, não, vamos que vamos, e 3 anos sem nada, vamos com tudo, e foi muito legal. Vamos fazer alguma coisa. E ainda tivemos o vôlei, né, que estava na arena paralela. Estava jogando ali do lado e venceu, a gente só escutava os gritos, enfim, foi muito bacana e foi muito legal. Valmir, isso tudo... essa sua trajetória como secretário de Cultura, você como vice-prefeito, você e o Rodrigo Axux, prefeito, vocês foram reeleitos com uma votação 110.001 votos. Né? Que na somatória ali deu 83% de aprovação. Você esperava isso? Olha, Ju, eu acredito que nem o mais otimista, né, cidadão, e a gente, como político, a gente tem que estar sempre otimista, né? Sempre. Porque senão complica a vida. Sempre. Mas realmente, eu acho que foram acontecimentos assim, muito interessantes, porque eu e o Rodrigo, nós fizemos parte
da primeira eleição de 2 turnos, né? Foi. Depois de quase debutar 60 e poucos anos, a primeira eleição que 2 turnos foi a nossa. 2 turnos foi a de vocês, é verdade. E a gente nós fomos os primeiros a ganhar no segundo turno. Né? Na primeira eleição. E no segundo mandato, na reeleição, embora tivéssemos os 2 turnos, a gente ganhou no primeiro. Ganhou no primeiro turno de lavada ainda. Então foi um processo interessante. A gente disputa... Histórico. É histórico, porque é a primeira eleição com 2 turnos, a gente ganha no segundo, e depois, tendo o segundo, a gente ganha no primeiro, né? E com uma votação histórica, realmente. Então, foi um processo bastante interessante, que nos dá muita alegria, mas também muita responsabilidade, né? Porque cuidar de uma cidade não é uma tarefa fácil, né? Você saiu do PT, foi para o PDT e hoje está no PSB. Isso, perfeito. É isso. Essa trajetória, você por dentro continua com as mesmas ideologias, você mudou, a ideologia do PDT deixou a desejar, o PSDB tem mais semelhança com o Valmir político já formado, de carteirinha, porque é. Como é que é isso? Hoje é assim, a minha formação toda a minha trajetória, né, ela foi dentro do alinhamento de esquerda, principalmente dentro do PT. Eu saio do PT mais por divergências internas locais, né, que foi muito complexo, foi um momento duro, a gente perdeu a eleição, eu acho que naquele momento a gente perdeu para a gente mesmo, né, e saímos bastante machucados desse processo, o negócio foi tenso, e as discussões eram acaloradas, e aquilo realmente mexeu, balançou com todo mundo, e esse foi um dos motivos que eu saí. Eu fui para o PDT, que é um partido que ainda tem um alinhamento de esquerda, onde eu me sinto mais à vontade, né? Mas dentro do processo ficou difícil ficar ali também. Acho que o partido não colabora muito com o Suzano. Acho que o cenário nacional para o PDT foi ruim. Ficou desfavorável. Acho que o Ciro, eu acho o Ciro uma das cabeças mais brilhantes. Pois é, mas nem desse placou de país. nenhum. Mas o Ciro, ele tem um temperamento difícil, ele joga para ele mesmo. Não participou da eleição em Suzano, não participou da eleição em São Paulo, não ajudou ninguém, não gravou um vídeo, né? Então aquilo foi desgastando, a gente tinha chance de crescer em Suzano, não crescemos. E não aconteceu. Tinha chance de crescer na região, não crescemos. Acho que faltou apoio da estadual, faltou apoio da nacional, aquilo foi me desgastando e me deixou bastante chateado. Aí eu acabei saindo também. E para manter essa coerência minha, esse alinhamento, eu fico no PSB, que também tem esse alinhamento de esquerda, né? Mas quando você fala em processo eleitoral, né, esquerda e direita muitas vezes se confundem, né? O próprio vice do Lula era de direita, né, que era o José Alencar, que aliás era do PR antigo, que é o PL hoje, né? Essas junções eleitorais, elas acabam fugindo um pouco desse espectro do que é centro, do que é direita, do que é esquerda. E a gente pode gostar, pode não gostar, mas é o que o processo eleitoral nos permite. A gente vê a aliança hoje do Geraldo Alckmin com o Lula. Pois é, né? E o Geraldo Alckmin entrando no meu partido. Em um dia, e imaginar a possibilidade dessa junção. Que eu digo, o processo eleitoral faz isso, né? Por isso que a nossa legislação eleitoral, ela é boa no certo sentido, mas ela confunde, e o processo eleitoral, ele é complicado, e ele faz essas junções que às vezes a gente contorce, mas é a realidade que a gente vive no nosso país. Nós vamos dar mais um intervalinho, é o último, tá? E eu vou deixando aqui um abraço carinhoso pro Mário Fernandes, da construtora Gênia. Parceiro, amigo querido. Grande Mário, gente boníssima. Gente boa, tá aqui participando também do podcast com a gente. Obrigado, viu, Mário? Só um intervalinho, a gente já volta. Residencial Caxangá. 2 dormitórios com elevadores e uma vaga de garagem. O conforto que a sua família merece, com um playground, espaço pet, área de churrasco, salão de festas e muito mais. Entrada parcelada em 36 vezes. O empreendimento Gênia, 30 anos construindo qualidade.
Abraço grande para os amigos da Autoescola Técnica, o Ítalo Said, seja bem-vindo, 68 anos de autoescola aqui na cidade de Suzano, o que é um prazer muito grande. Meu convidado de hoje, desse bate-papo descontraído, é o Valmir Pinto, para quem não conhece, vice-prefeito da cidade de Suzano, e é também o nosso secretário de Cultura e vem fazendo aí um trabalho que eu considero muito importante para os artistas, principalmente os artistas que sofreram durante a pandemia e aqueles também que não têm reconhecimento muitas vezes do grande público, né? E as ações da cultura são voltadas para essas pessoas, de uma maneira geral, né? Pois é, Gil, eu da outra vez que eu fui secretário também, eu já participava antes até de uma discussão muito interessante em São Paulo com vários artistas e militantes da cultura, onde a gente debatia muito essa questão da cultura. Você batalha a vida toda como artista, tem dificuldades para furar o bloqueio, para chegar lá, e aí quando você vira um gestor, muitos deles esquecem dessa luta, sim, desses artistas que estão batalhando. Os coitadinhos. E aí querem contratar aquelas grandes estrelas que da bacana música, também, que tem o seu valor inegável, claro, mas essas pessoas, eu considero que elas já furaram o bloqueio. Elas não precisam mais de uma administração pública para sobreviver. Elas têm os cachês delas em projetos particulares e com todo o direito, inclusive, de ganhar muito bem. Né? Mas aí você não vai contratar aqueles que estão na luta, que estão na resistência, que estão batalhando dia a dia. Isso é muito legal, chamar esse pessoal. E foi aí que eu comecei a trabalhar. Eu falei, não, eu quero pegar todo esse povo que está na luta há muitos anos e, de certa maneira, dos grupos de São Paulo, da região e da própria cidade, a gente trouxe todo mundo, fomentou alguns grupos, criamos alguns grupos, então foi bem interessante o projeto, mas eu acho que o poder público tem que criar uma política para eles. Isso é fácil. Valmir, a gente está vivendo aí um ano eleitoral, eu não vou entrar no mérito da questão, até porque ainda é muito cedo, né, para falar em pesquisas e, enfim. Você como vice-prefeito, agora você direto, né? Você não tem pretensão de ser candidato a deputado em nenhum momento? Ô Gil, a gente quando está na política, a gente sempre, eu costumo dizer o seguinte, você sempre tem um papel para exercer, né? Porque a gente escolheu isso para a nossa vida, e eu acho, inclusive, que a política é uma ciência linda, maravilhosa, quando você vê, né, na ponta soluções, realizações, você fala, caramba, que legal que a gente conseguiu, né, implantar isso, é muito lindo. Infelizmente, existe uma criminalização na política que, né, ela nivela muito por baixo, então a mídia gosta de noticiar o que é ruim, e aí as pessoas pegam aquilo como uma realidade geral e os políticos saem mal. Né? A valorização do banal é muito grande. Né? E aí parece que você tem sempre a sensação que bastou ser político para não prestar, para ser ruim. Sim. E isso não é uma verdade absoluta, né? Nós temos muita gente boa na política, muita gente séria. E a gente precisa ressaltar esse lado. Agora, eu sou um cara que sempre cumpri papel. Eu fui primeiro suplente, né? Perdi por 40 votos. Na próxima eleição eu tinha muita chance de ser eleito vereador e eu saía vice-prefeito. Porque eu precisava contribuir com o processo, com o meu partido, com o grupo que a gente escolheu, e me sacrifiquei sabendo que não ia ser eleito, mas fui ser vice-prefeito. E olha que interessante, nesse processo todo de criação de grupo, de articulação política e tal, eu acabo virando secretário, e só vou ser candidato a vereador, que eu tinha sido em 92, 20 anos depois. Eu saí candidato em 92 e depois saí em 2012. E 20 anos depois, eu sou um dos vereadores mais votados da cidade. Da história, naquele momento. E aí eu já viro vice-prefeito e vice-prefeito reeleito. E agora também na secretaria. Então, eu sempre exerço um papel de alguma maneira. Se você falar, você tem sonho de ser deputado, sonho de ser prefeito, eu nunca sonhei isso, de verdade. Né? Mas eu sempre fui um militante, sempre atuei nessas causas. E eu estou sempre preparado e me preparando para exercer alguma função. E disponível para o partido. Exatamente, para aquilo que eu acredito, para o grupo que eu convivo, pelo projeto que eu participo. Então, eu estou sempre ali, de alguma maneira, de um papel consciente, né, e esperando aquilo que me cabe. O que é importante, a gente saber o espaço que a gente ocupa, né?
As eleições para prefeito da cidade de Suzano ainda estão distantes. Nós estamos aí há um ano e meio. Ainda tem 2 anos e meio de mandato. 2 anos e meio. 2 anos e meio de mandato. Ainda é cedo para pouquinho falar. mais. Pouquinho mais, né? Ainda é cedo para falar nisso, evidentemente, numa futura pretensão do Valmir querer vir a ser candidato a prefeito de Suzano. Ainda não se fala nisso. Nos bastidores da política sempre corre, né? Adoro bastidores. Vamos mudar o nome do podcast. Existe uma conversa sempre de linha de frente, aquela dos bastidores. Adoro. Né? É lógico que a eleição de 2024 ela vai passar para 2022. Né? É difícil você falar porque a gente não sabe quem vai ganhar para presidente, quem vai ganhar o governo do Estado. Sabe. Isso muda muito a realidade local. Sim. Né? É lógico que a gente tem grupos, eu mesmo não estou no mesmo partido que o prefeito, não defendo o mesmo candidato ao presidente que ele defende, né? Nem é governador do estado, mas a maturidade nos leva hoje a poder estar juntos, governando uma cidade, com pensamentos um pouco diferentes e fazendo aquilo que nos cabe, né? Mas, como vice-prefeito, eu sou um candidato natural, né, à sucessão pelo próprio cargo que ocupo, né? Mas isso precisa se transformar, Gil, em viabilidade eleitoral. Né? Ninguém é candidato porque gosta, porque sente vontade. Quer dizer, quer. Alguns são. Né? Alguns são e não ganham. Pois mas eu não acho que é isso. Você precisa de viabilidade eleitoral. O que é viabilidade eleitoral? Você precisa pontuar na pesquisa, você precisa ter apoio, você precisa ter força. Mas é a maturidade para você entender que essa viabilidade eleitoral não existe e você não é o candidato. Pois é. Isso é difícil. Pois é, a maturidade leva a gente a ter bastante pé no chão. Né? Eu hoje estou dentro de um projeto, né, junto com o Rodrigo, eu pertenço a um grupo, eu sou o governo, e eu espero que a gente consolide isso no futuro e que a gente possa realmente continuar esse projeto vitorioso, que é um projeto que tem mudado a cara da cidade, que tem mudado a vida das pessoas. E eu quero continuar colaborando com isso, eu quero continuar contribuindo com isso. Se eu vou ser o candidato, eu ainda não sei, mas eu me sinto também preparado para ser, porque eu nasci em Suzano, eu estudo muito, eu sou um apaixonado pela política, sou um apaixonado pela minha cidade, eu conheço a realidade local, conheço muito de política, conheço muito da cidade de Suzano. Então, me sinto preparado. Mas isso a gente tem que ter muita tranquilidade, vamos cuidar de 2022, que é o que importa agora. Olha, é isso tudo, um pouco mais, e a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos no decorrer dos anos, porque como não é novela, aqui não acontece de hoje para amanhã, né? Valmir, eu queria muito agradecer e dizer também, aproveitar a oportunidade, dizer que eu sou um grande admirador do seu trabalho, você sabe disso. Tantos projetos que o Valmir teve na cultura, e eu sempre participei de todos com muito prazer, né, de ver a valorização das pessoas e da cultura na cidade que eu escolhi para viver. Quero agradecer muito, viu, ter você aqui neste momento e que a gente possa ter mais bate-papos. Claro que com cerveja fica um pouco mais gostoso. É um podcast... Um podcast diferente com os belisquetes. Ia ser bom. Mas eu te desejo sucesso. Muito obrigado, viu, Valmir? De coração. Eu que agradeço o espaço. Você também é uma pessoa que é da sociedade suzanense, você é uma pessoa que conhece muito de Suzano e você também está sempre envolvido em tantos projetos. E eu fico feliz... onde eu vou encontro amigos, pessoas que constroem essa cidade, e você é uma delas também. Estamos juntos aí nessa caminhada. Obrigado, Valmir. A gente vai encerrando por aqui. Vou deixando um abraço aqui. Arnaldo Pesual, restaurante buffet. Arnaldo faz aquela comida boa, tem aí os contatos dele, você pode ligar lá e pode fazer a sua festa com ele, tá bom? Semana que vem a gente tá de volta. O podcast do Gil é um oferecimento de Laju, confeitaria artesanal. Surpreenda o seu paladar com o menu encantador de criações da chefe Júlia. Estamos na Outlet Prêmio, rodovia quilômetro 45. Apoio Grupo Casa e Arte, 14 anos de tradição.